Vocês já prestaram atenção como é difícil deixar alguém? Até às vezes, quando a gente quer deixar, é difícil. Pior, às vezes o outro é uma porcaria com a gente e a gente tem dificuldade de deixar. Agora, por que será que é tão difícil deixar o outro? E mais, se eu entender por que é tão difícil, facilita? É provável que sim, porque conhecimento é poder. Mas você quer saber por que é tão difícil deixar o outro? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E antes de eu lhe explicar por que é tão difícil deixar o outro, não faça isso comigo, não me deixe, senão terei eu essa dificuldade. Então se inscreva nesse canal, já está inscrito, já é da família Nós da Questão, tomara seja, e já começa deixando o gostei nesse vídeo. Porque no final, se você não gostar, aí você bota o não gostei, porque o não gostei ninguém esquece, mas o gostei você vai embora e esquece. E ativa o sininho para receber notificações. Combinado? Vamos lá então. Acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Por que é tão difícil deixar o outro? Eu escuto muitas pessoas reclamando disso. E aí a questão é óbvia, é multifatorial. Vão ter pessoas que vão dizer, eu não consigo deixar o outro porque eu sou apaixonado. Que obviedade. Mas ser apaixonado não seria o suficiente. Vai ter pessoas que vão dizer, eu não posso deixar o outro porque eu tenho filhos, porque eu não quero ver minha família se desmanchar. Eu não posso deixar o outro porque eu não me mantenho, eu preciso do dinheiro. Enfim, fatores infinitos se a gente quiser. Mas o que é que há em comum com esses fatores todos que eu coloquei aqui agora? São fatores externos. Nenhum está falando de fator interno. E é isso que eu preciso que você entenda. As nossas questões, por mais objetivas que elas pareçam, elas são guiadas por fatores internos, apesar que isso cole com o externo também. Então, qual é o grande fator interno que torna tão difícil deixar o outro? Porque quando eu deixo o outro, eu não perco só o outro, eu perco parte de mim. É por isso que é tão difícil. E é por isso que às vezes você tem uma pessoa que apanha do outro ou da outra. Também tem mulheres abusivas. Tem homens abusivos, mas também tem mulheres abusivas. E sofre o diabo na mão do outro e não consegue deixar. Quer deixar, mas não consegue deixar. Pois comece a entender, é porque algo seu se perderá nisso e você vai ter que começar a aprender a lidar com isso. Dando um exemplo de uma perda exagerada, mas que, como todo bom exagero se presta como exemplo, vamos pensar numa mãe que perdeu o filho. Essa mãe perdeu o filho e ela perdeu alguém que ela amava muito. Ela teve que se separar desse alguém que ela amava muito, que era o filho, por morte. E isso é terrível, em si mesmo é terrível. Mas ela perdeu mais do que o filho. Ela perdeu parte dela. Por quê? Porque ao perder o filho, ela perde o lugar de mãe daquele filho. Ela perde o lugar da maternidade. Ela perde o lugar do amor que ela recebia daquele filho, da forma que aquele filho olhava para ela. Então, há uma boa parte dela que se perde junto. Por isso que quando você quer deixar alguém, ainda que você queira, é difícil, porque partes suas se perderão nesse processo. Quer sejam partes como sonhos, por exemplo, ou o lugar que você ocupava. Porque a minha relação com o outro me dá um lugar. Eu ocupo um lugar de alguma forma. Seja o lugar do carinho do outro, o lugar do cuidado do outro. Isso é meu lugar. Isso é minha identidade. Isso sou eu. E quando o outro resolve dizer eu vou embora, leva essa parte minha. Então, você deve se perguntar, tá, mas então qual é a solução? É ficar vivendo uma coisa que eu não gosto? Para, bebê! Para, porque quando a gente fala de afeto, raramente a solução é a mais fácil. A solução é, sim, eu preciso perder parte de mim para reorganizar a minha vida. Da mesma maneira que alguns insetos
às vezes, quando se veem presos, eles perdem uma parte deles para continuar vivo. Tem certas aranhas que, se você prende ela pela perna, ela solta aquela perna e sai se arrastando para continuar viva. Lá na frente, ela vai criar outra perna. Então, sim, em alguns momentos da vida, para que eu renasça e crie novos aspectos dentro de mim, eu preciso perder partes de mim. Em outras palavras, eu preciso me espatifar. Às vezes é preciso se espatifar inteiro, e esse espatifamento é bem-vindo, porque é quase como se eu dissesse: olha, come esses pedaços aí, né? Não me devora não, vai comendo esses pedaços aí enquanto eu fujo. É exatamente isso. Então, você está numa relação que não é boa e você tem dificuldade de sair dela. Sim, você vai arrancar pedaços seus para isso. Arranque. Arranque e saia. A natureza é sábia. Pense na aranha que você segura na perna dela e, ao invés de ficar presa, ela solta a perna e sai se arrastando para fugir daquele cativeiro. Siga a natureza. Nós também somos natureza. Aí você pode dizer assim: tá, você está falando de perdas subjetivas, mas e perdas objetivas? Como é que eu faço? Eu vou ser afastado dos meus filhos se eu saio dessa relação? Ou eu vou ter menos dinheiro? Você sempre perderá um pedaço seu. Seus filhos são um pedaço seu. Você não vai perder seus filhos, vai perder o convívio diário com eles. Seu padrão de vida é um pedaço seu que vai cair também. Não há como ganhar ou perder. No jogo da separação, você precisa ter isso muito claro. É perder ou perder. Alguma perda eu terei. É preciso que eu escolha qual é a perda que eu vou ter. Ah, mas então eu só estou pensando em mim, estou sendo egoísta, não estou pensando nos meus filhos, na minha família, no que quer que seja. Para, bebê! Para, porque eu vou te contar uma coisa. Essa história de filhos, de família, de não sei o quê, eu vou contar algo que talvez os psicólogos falem pouco. Você sabe o que é que eu mais escuto no consultório de pessoas adultas? Frases do tipo: nossa, minha vida teria sido muito mais fácil se minha mãe tivesse tido coragem de se separar do meu pai. A gente não teria sofrido tanto. Nossa, meu Deus, como é que meu pai aguentou viver com aquela mulher tanto tempo? Minha mãe fazia da nossa vida um inferno, da dele também. E aí quando eu pergunto: mas eles brigavam? Não tinha nada disso. Mas as crianças sentiam a infelicidade. Ou a infelicidade da mãe, ou a infelicidade do pai, ou a insuportabilidade de um dos dois, que era realmente insuportável. E muitos adultos dizem que teriam tido uma vida muito melhor se os pais tivessem se separado. Ou eu também já ouvi pacientes meus dizerem assim: meu Deus, eu não entendo como é que minha mãe ficou apegada àquele homem que fazia da vida da gente um inferno. Era muito melhor a gente ter vivido com muito menos, ter voltado para a casa de vovó, a gente ia ter muito menos, mas a gente ia ser tão mais feliz. Compreende? São só 2 exemplos de coisas que eu ouço em consultório, mas eu ouço tantos outros relatos de adultos que um dia foram crianças e que gostariam tanto que esse pai ou essa mãe tivesse tido a coragem de perder pedaços para que eles tivessem sido mais felizes. Porque não há como eu ser feliz com uma parte minha gangrenada, dolorida, infectada. Eu preciso arrancar, eu preciso cortar na carne e prosseguir. Pense nisso. Tchau, até a próxima.